MXRF11 ou VGHF11. Qual que é o melhor fundo imobiliário de papel para você investir em 2025? Confira agora uma análise completa desses dois FIIs e lá no final do vídeo eu vou fazer um quadro comparativo para você printar e ficar melhor aí de você estudar e analisar. Então, seja muito bem-vindo ao canal FIIs com Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do MXRF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 9,35, o seu dividend yield está em 12,51% nos últimos 12 meses, ou seja, a sua rentabilidade acumulada nesse período. O seu P sobre VP 0,99, 1% de desconto aí para você. Ele está quase ali no seu preço justo. Liquidez média diária de 18,8 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez, a não ser que você negocie mais do que 18,8 milhões por dia. E ele teve uma desvalorização aí nos últimos 12 meses de 1,06%. E analisando aqui a cotação no último ano, a gente vê que ela saiu lá da casa de R$ 10,60, R$ 10,70 aproximadamente, lá em janeiro de 2024, e a cotação veio caindo bastante aqui nesse período. Chegou aqui a sua mínima de R$ 8,87 em dezembro desse ano, do ano passado, aliás, e agora chegou nesse valor aí de R$ 9,35. Então ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele tem um número de cotistas que supera aí 1,2 milhão, é o fundo imobiliário com maior número de cotistas aí da B3, o seu valor justo seria R$ 9,44, então você vê que ele está quase ali no seu preço justo. Seu último rendimento foi de 10 centavos por cota, ele inclusive aumentou seus rendimentos aí recentemente, e o seu valor patrimonial é de 4,13 bilhões de reais. É um fundo imobiliário gigante. A sua rentabilidade vem aumentando aqui com o passar do tempo, porém a gente vê aqui um zigue-zague nessa rentabilidade. Isso é uma característica aí comum em FIIs de papel. E a gente consegue ver que a rentabilidade ela aumenta exatamente quando a taxa Selic ela também aumenta aí na economia. Fundos imobiliários de papel geralmente performam melhor quando a taxa Selic está elevada. E os seus dividendos também vêm acompanhando esse zigue-zague da rentabilidade. Ele chegou a pagar 12 centavos em dividendos lá em 2023, baixou aqui para 9 centavos em setembro de 2024, porém agora já aumentou esse valor aqui para 10 centavos e pode ser que com esse aumento aí da Selic, que pode chegar a 15% esse ano de 2025, pode ser que esse fundo imobiliário ele aumente aí os seus rendimentos para 11 centavos ou até chegando aqui nesse patamar de 12 centavos. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 14 de janeiro, nesse valor aqui de 10 centavos. Então, abrindo aqui o relatório gerencial referente ao mês de novembro de 2024, a gente vê que o fundo imobiliário, em novembro, ele teve receitas de 45,9 milhões e subtraindo aqui as suas despesas, que foram de 13,3 milhões, o fundo gerou um resultado de 42,6 milhões de reais. E ele distribuiu um pouco mais, 43,7 milhões de reais, equivalentes aqui a 10 centavos por cota. O ideal é sempre que o fundo ele gere um resultado maior do que a sua distribuição em dividendos. Mas mesmo assim, é um excelente fundo imobiliário, tem uma gestão aí financeira muito boa. Aqui você pode ver que o fundo ele investe 81,5% em CRIs, 10,2% em FIIs, ele tem 3,6% do seu patrimônio em caixa e 4,7% do seu patrimônio em permutas financeiras. E aqui você pode ver a taxa média de aquisição aí desse fundo imobiliário, que é o CDI mais 2,64% e o IPCA mais 8,51%. Então você pode ver aqui que são taxas seguras, são taxas aí menos arriscadas, digamos assim. Então é um fundo imobiliário aí high grade. E o grande segmento aí desse FII é o segmento imobiliário residencial, 30,35%, seguido aqui do segmento alimentício, 21%, varejo 6,4%, shopping 7,81%,
agronegócio 5,6% e outros segmentos 19,9%. E os grandes indexadores desse FII é o IPCA 81,8% e o CDI 18,11%. Então, se a inflação subir nesse ano de 2025, a gente pode ver que esse fundo imobiliário, como ele tem aqui mais de 80% do seu patrimônio indexado à inflação, ele pode se beneficiar aí com essa alta. E ele tem também 20% aqui do CDI, ou seja, se a taxa Selic também subir para controlar essa inflação, ele também vai se beneficiar. Por isso é que o fundo imobiliário ele pode entregar aí rendimentos maiores nesse ano de 2025 para os seus cotistas. E com relação aqui à carteira de CRIs, a gente pode ver que ele tem uma carteira bem diversificada aqui em CRIs, e você pode ver que a porcentagem do patrimônio líquido investido em cada CRI não ultrapassa 5,11%. Depois passa aqui para 3,39%, 3,32%, 2,49% e vai diminuindo aí a exposição. Isso é muito bom porque ajuda a diluir o risco em casos aí de calotes financeiros. E atualmente a alavancagem aí do fundo imobiliário é de 0,86%, bem tranquilo. Lembrando que a alavancagem são as obrigações financeiras que o fundo imobiliário tem. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo, se inscreva, ative as notificações e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E então vamos lá para o VGHF11, Fundo Imobiliário de Papel Hedge Fund da Valora. No dia que eu estou gravando esse vídeo, a sua cotação está em R$ 7,46, seu dividend yield 14,48% aí nos últimos 12 meses, o seu P sobre VP 0,86, ou seja, 14% de desconto aí para você. Mais oportunidade aqui de negócio do que no MX, ele está mais em conta. Liquidez média diária de 4,4 milhões por dia, você não vai ter problemas aí com a liquidez. E ele teve uma desvalorização aí na sua cotação nos últimos 12 meses de 10,66%. E analisando aqui a cotação padrão nos últimos 12 meses, a gente vê que ele saiu aqui da casa de R$ 9,50 aproximadamente, chegou aqui a R$ 9,73 lá em janeiro de 2024, e a partir daí a cotação dele só caiu e teve uma queda bastante expressiva a partir de setembro de 2024. Chegou aqui na mínima de R$ 6,61 em dezembro de 2024 e agora está aqui na casa de R$ 7,46. Então, ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido. Ele investe não apenas em CRIs, mas ele também investe em FIIs, ações, FDICs. Então, ele é um fundo imobiliário mais complexo. Ele tem um número de cotistas que supera 407 mil. O seu valor justo seria R$ 8,66. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,4 bilhão de reais. Apesar de ser um valor patrimonial menor que o MX, também é um valor expressivo. E a sua rentabilidade chegou aqui na máxima em 2021, em dezembro daquele ano, chegando a pagar 1,83% de rentabilidade naquele mês, e a partir daí a rentabilidade ela veio diminuindo aqui ao longo do tempo e chegou aqui em dezembro de 2024, nessa rentabilidade aí de 1,18%. Essa rentabilidade aqui, oscilante, é uma característica aí comum em FIIs de papel. E os seus dividendos também acompanham essa rentabilidade. Ele chegou a pagar 18 centavos em dividendos em dezembro de 2021 e agora ele vem entregando aí 9 centavos em dividendos já faz 3 meses consecutivos, sendo que ele chegou a pagar 8 centavos em setembro do ano passado. E o último pagamento efetuado foi no dia 8 de janeiro, nesse valor aqui de 9 centavos. Então, abrindo aqui o relatório gerencial do VGHF11 referente ao mês de novembro de 2024, aqui você já vê o objetivo aqui do fundo.
né, para você entender melhor aí onde ele pode investir. Ele pode investir em ações, debêntures, SPS, cotas de FIIs, FIP. Então, um fundo imobiliário que tem ativos mais diversificados no seu portfólio. Então, aqui o gestor ele fala que ele tem 151 ativos diferentes aí na sua carteira e um valor investido aí de 1,3 bilhão de reais. Aqui ele comenta também algumas alocações aí que o fundo imobiliário fez, e aqui ele comenta 2 casos aí de inadimplência que o fundo imobiliário teve. Os CRIs Celina, que representaram aí 1,4% dos ativos do fundo, né, e que ainda estão em processo de negociação. Já faz tempo aí que está em processo de negociação. E o CRIs Guaicurus, que representava 0,8% aí dos ativos, foram acionadas as garantias. Esse CRI ele deixou de existir e o fundo ele obteve 2 terrenos aí na cidade de São Paulo que já está colocando à venda. E o fundo ele também tem uma carteira aqui bem diversificada, né, em CRIs, em FIIs, né? Você pode ver aqui que a exposição do patrimônio líquido investido em cada CRI não ultrapassa 3,24%. Aliás, esse montante aqui de 3,24% é o valor investido nesse CRI VEGRI Mezanino, né, que é um fundo aí da própria gestora, que teve toda aquela ancoragem, aquele conflito de interesses no ano passado e que deixou aí muitos cotistas, né, de cabelo em pé. Muitos cotistas ficaram ofendidos aí com essa ancoragem, né, isso acabou tirando aí muitos cotistas do VGHF11 e a partir daí a exposição em cada CRI vai diminuindo. Isso ajuda nesses casos de inadimplência. E você pode ver aqui que a taxa média de aquisição do VGHF11 em relação aos seus CRIs é o IPCA mais 8,99% e o CDI mais 4,04%. São taxas um pouquinho mais arriscadas aí do que o MXRF11. Portanto, é um fundo imobiliário que está ali entre o high grade e o middle risk. E em novembro de 2024, o fundo ele teve receitas de 16,3 milhões de reais, que foram menores aí que as receitas de outubro, e subtraindo suas despesas, que foram de 1,5 milhão de reais, ele teve um resultado de 14,7 milhões de reais e ele distribuiu 14,8 milhões de reais aí para os seus cotistas, equivalente a 9 centavos por cota. E ele tem ainda o resultado acumulado de 1 centavo por cota aí no seu caixa. Aqui você pode ver que o fundo imobiliário ele investe aí 49,6% do seu patrimônio em CRI, 42,6% em cotas de outros FIIs, 5,6% em SPS, 1,1% em FDICs e 1,1% também em ações. E os indexadores desses CRIs, né, ele tem aqui 3 variações do IPCA, e ele tem aqui 41%, né, 41,3% aí do seu patrimônio indexado, né, dos seus CRIs indexados ao CDI. Então é um fundo imobiliário que ele pode se beneficiar tanto com o aumento da taxa Selic, como também com o aumento aí do IPCA. E o grande segmento aí desses CRIs é o segmento residencial, 46,8%. Porém, ele tem também hotel, escritório, shopping, infraestrutura, logística, hospital. Então, são segmentos aí bastante diversificados também. Já em relação aos seus FIIs, ele tem 38,2% de FIIs de escritório, 20,2% de desenvolvimento, 9,2% residencial, 7% recebíveis e 6,7% infraestrutura. Então esses são os 5 grandes segmentos aí de FIIs desse fundo imobiliário. Isso aqui na carteira de FIIs, na estratégia valor. Ele tem 2 estratégias aí no seu portfólio, a estratégia de valor e a estratégia de renda. A estratégia de valor são estratégias, né, investimentos aí de curto prazo, justamente para gerar valor aí para o fundo. E a estratégia renda são estratégias aí, são ativos de longo prazo para gerar renda e caixa para o fundo. E nessa estratégia de renda, 73% aí dos FIIs são do segmento aí de papel, recebíveis, 19,8% escritório e 6,6% renda urbana. E aqui dos ativos totais aqui do fundo, 58,9% pertencem a essa estratégia aí de renda e 41,1% à estratégia de valor.
E nessa estratégia de renda, a grande parte dos investimentos são CRIs. E nessa estratégia de valor, a grande parte aqui dos investimentos são FIIs. E atualmente a alavancagem do fundo imobiliário está em 6,49%. Então, uma alavancagem aí também bem tranquila, né, para um FII. E qual que é o melhor fundo imobiliário aí para você investir em 2025 de papel? MX ou VGHF11? Então aqui eu fiz um quadro comparativo para você printar. Você pode pausar o vídeo aí e fazer um print da tela para ficar melhor aí para você estudar. Então, em relação à sua cotação, o VGHF11 tem uma cotação mais acessível do que o MX. Em relação ao seu P sobre VP, o VGHF11 está mais descontado em relação ao seu preço justo do que o MX. Em relação ao seu Dividend Yield, o VGHF11 ele tem um Dividend Yield mais elevado do que o MX. Isso se explica porque o VGHF11 ele teve uma queda aí na sua cotação maior do que o MX. E quanto maior essa queda na cotação, maior fica do outro lado o Dividend Yield. Em relação ao valor patrimonial, o MX tem um valor patrimonial bem maior do que o VGHF11. Em relação à liquidez, o MX tem mais liquidez aí do que o VGHF11. Em relação à valorização aí nos últimos 12 meses, os dois tiveram desvalorização, porém o VGHF11 ele teve uma desvalorização aqui de 10,6% em relação a 1,06% do MX. Em relação a dividendos, né, o último rendimento foi de 10 centavos por cota aí do MX, né, e o VGHF11 ele gerou aí 9 centavos em dividendos para os seus cotistas. Em relação ao número de cotistas, o MX ele ganha aí, né, com 1,2 milhão. O VGHF11 ele tem 407 mil. A taxa média de aquisição, o MX ele tem taxas médias aqui menores. E quanto menores são essas taxas, menor também o risco. Quanto maior for a taxa, maior o risco. Então a gente vê que o VGHF11 ele tem taxas médias aqui de aquisição mais elevadas. Então o risco também é maior aqui nesses ativos. Em relação à alavancagem, o MX tem uma alavancagem aqui bem tranquila, né? E o VGHF11 ele tem uma alavancagem maior, mas mesmo assim também bem tranquila. Em relação à gestora, eu não acho aí as duas gestoras nem boas nem ruins, tá? Eu acho elas ali medianas, tá? Não acho aí que fazem um papel muito bom aí em relação à gestão de ativos. Mas em relação ao MX, acho que a XP ela faz um bom papel aqui. Acho que a XP tem uma gestão melhor do que o VGHF11. Até porque a Valora ali teve todo aquele conflito de interesses no ano passado, aquela ancoragem com o FII e VEGRI. Então, isso deixou muitos investidores chateados, né, e a confiança aí na gestora acabou caindo um pouco. Então, o MX aqui nesse quadro ganhou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 contra 3 aqui do VGHF11. Porém, são dois fundos imobiliários aí muito bons, né? Esse aqui um pouquinho mais apimentado, mas eu acho que o MX ele tem uma gestão, aí ele está entregando resultados melhores, porém o VGHF11 ele tem uma oportunidade aí de investimento maior do que o MX, justamente porque ele está mais descontado, né, em relação ao seu preço justo, e também a sua cotação, né, está mais acessível. Então acho que o MX é o melhor investimento, mas o VGHF11 ele está mais descontado, mais desvalorizado aí para você investir. Agora, se eu fosse aportar aqui esse mês no MX e no VGHF11, acho que eu investiria 60% no MX e 40% aqui no VGHF11. E você concorda comigo? Discorda? Qual que é a sua opinião aí sobre o melhor fundo imobiliário de papel para investir em 2025? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal Físico Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe o seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui essa recomendação de leitura para você, A Psicologia Financeira, do autor Morgan Housel. Excelente livro aqui para você mudar a sua mentalidade em relação a finanças. Link aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse outro vídeo do Gary 11 e uma análise completa e atualizada.
Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.